Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Eis-me aqui, professor Marcos, Física, dilatação térmica. Bora lá? Dilatação térmica. O que é dilatação? É a variação que ocorre nas dimensões de um corpo quando submetido a uma variação de temperatura. Professor, não entendi. Tá bom. Olha só, vamos traduzir tudo isso. Dimensão de um corpo é o tamanho dele. E a variação de temperatura é quando a temperatura muda. Então, dá uma olhadinha nesse trilho aqui, tá? Ele tem um espacinho entre o primeiro e o segundo. Ele vai ter esse mesmo espaço entre o terceiro, o quarto, o quinto e assim por diante. Vocês podem ver que ele forma um corpo extenso, ó, tá vendo? Mas o que acontece é que em um dia frio, tá, o comportamento do material do qual o trilho ele é construído, ou seja, vamos falar aí do ferro, tá? O que vai acontecer com ele? Ele é igual a gente. Quando a gente está com frio, a gente fica encolhidinho. E quando está frio, o comprimento desse trilho ele diminui. Quando está muito quente, aí a gente já quer ficar mais solto, né? Mais se mexendo mais. Então, como as moléculas ali, os átomos, eles estão mais distanciados, então aumenta o tamanho desse trilho. Então, se você deixar sem espaço entre eles, eles vão fazer isso aqui, ó. Tá? Eles vão curvar. É o que está acontecendo aqui nessa gravura. Beleza? Observem aqui essa animação. Ó. Eu fiz ele dar a volta para que vocês percebessem que ele é uma barra. Agora, dá uma olhadinha aqui no tamanho dela. A barra ela tem um comprimento inicial, ó. Tá? Então, ela mede quanto aí? Para eu saber quanto ela mede, eu vou pegar o comprimento final aqui, menos o inicial. Ou seja, se eu comecei a medir em 4 e ela foi parar no 8, então ela tem 4 centímetros. Tá? E aí, se eu for até ali e aumentar a temperatura do local aonde essa barra está, olha o que vai acontecer com ela. O tamanho dela aumentou um pouquinho. O nome disso é dilatação linear. Por que linear? Porque é em forma de linha, ok? Vamos agora transformar na linguagem física, tá? Linguagem linear é porque é em forma de linha. E aqui nós temos, ó, o comprimento inicial da barra. Aí você vai lá e aquece a barra. Aí ela tem esse comprimento aqui, ó, comprimento final. E essa diferença que a gente tem aqui entre o comprimento inicial e o final, ou seja, lá ela tinha 4 centímetros e depois ela ficou com 4,4 centímetros. Esse 0,4 é essa aqui, ó, variação de comprimento da barra, tá? Então a gente vê aqui, ó, a nossa legenda. Aqui, ó, é a variação do comprimento em metro ou centímetro. Esse daqui, ó, o L0 é o comprimento inicial, o alfa é o coeficiente de dilatação térmica linear e o ΔT é a variação de temperatura. Como assim variação de temperatura? A variação de temperatura era assim, ó, o dia hoje está marcando no termômetro que ele está em 20 graus. Aí, de repente, você olha lá no termômetro, está 25 graus. Qual foi a variação de temperatura? Ora, ele saiu do 20 e foi até o 25, então foram 5 graus. Foi a mudança, a variação de temperatura. Já o alfa, que é o coeficiente linear de dilatação térmica, vocês podem entender como se ele fosse o DNA, tá? Do material que você está estudando.
Por exemplo, você pode ter aí gêmeos idênticos, aquele que você não consegue diferenciar quem é quem. Entretanto, na hora que você vai pegar a impressão digital dele e do outro irmão dele, você vai perceber que elas não são iguais, porque cada ser humano é único. E quem vai determinar a cor do seu cabelo, a sua altura, a cor da sua pele, é o DNA. E todo material tem o seu DNA. Então nós temos aqui uma tabela onde mostra aqui, ó, o coeficiente de dilatação térmica linear da porcelana é de 3 vezes 10 elevado a menos 6. Já se a gente desce aqui e ver o coeficiente do ferro, ó, ele é de 12 vezes 10 elevado a menos 6. Se a gente chegar aqui no chumbo, ele é de 27. Então, olha só. Se a gente for perceber, aqui você tem um número, outro número e outro número. Ele está aí parecendo uma tabuada, não é? Maravilha. Então, se você pegar o coeficiente aqui, ó, quanto mais você aumentar o coeficiente, mais você vai aumentar o resultado. É como se você pegasse a tabuada do 2, retira o 2 dali e coloca o 3. Os resultados vão começar a aumentar. Se você tirar o 3 e colocar o 5, aí já é a tabuada do 5. Os resultados vão aumentar mais ainda. Entenderam? É simples, tá? Temos também uma tabela aqui que mostra a dilatação térmica dos líquidos. Professor, mas para que eu uso isso no meu dia a dia? Suponhamos que você trabalhe em um laboratório e aí você tem lá um material, tá? Você pega um material, aí tem aqui. Suponhamos que é essa barra aqui. Aí você chega lá e coloca na geladeira, tira da geladeira, depois de um tempo, mede o tamanho da barra. Aí você vai lá e aquece. Aí você percebe que ela tem uma pequena dilatação. Quando você faz essa continha, você não sabe que material que é, você vai ver que ele tinha um comprimento inicial, um comprimento final, e quando você isola o alfa, e vai lá na tabela e olha na tabela dos alfa ali, você vai ver que ele é ouro, que ele é prata, que ele é ferro, beleza? Se você tiver uma chapa e você aquecer essa chapa, vai acontecer a mesma coisa lá, ó. Tá vendo? Ela tinha um comprimento inicial, ela foi aumentando, ó, e agora ela tem um comprimento final, onde aumentou. Entretanto, quando a gente vai trabalhar com área, você tem o comprimento aqui, ó, desse lado e o comprimento deste lado. E quando a gente faz um comprimento vezes o outro, nós temos a área, tá? Exemplo, se essa chapa aqui mede 2 centímetros aqui e 2 aqui, então o tamanho dela é de 2 vezes 2, vai dar 4 centímetros quadrados, tá? Então aqui nós temos a área inicial, que é essa aqui, e a área final. Você foi lá, mudou a temperatura e ela aumentou o tamanho da chapa. Assim também pode acontecer se você diminuir a temperatura. Mas como nós estamos mexendo com duas dimensões, nós vamos utilizar aqui o beta. Quem é o beta? O beta é 2 vezes o alfa. Vocês vão entender isso de acordo com o que eu mostrar os exercícios, tá? Então temos aqui agora a dilatação volumétrica. Lembrando que volume, a gente consegue guardar as coisas dentro. Se você pegar uma caixa, a caixa tem uma altura, uma largura e um comprimento. Então você consegue guardar as coisas ali dentro, tá? O copo, você consegue guardar a água ali dentro. Suco, né? Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui está aumentando o volume, ó. Olha que maravilha, tá? Essa aqui é a dilatação volumétrica, tá? Lembrando que o volume tem o lado, tem a altura e tem a largura. Então, o que a gente vai fazer com o alfa? A gente vai multiplicar por 3. Tem uns exercícios aqui, onde eu vou demonstrar qual é a diferença entre eles. O primeiro mostra aqui. Um trilho de ferro apresenta um comprimento igual a 10 metros, quando a sua temperatura é de 20 graus Celsius. Qual será o seu comprimento quando a sua temperatura for igual a 40 graus Celsius?
Considere o coeficiente de dilatação linear do aço igual a 12 vezes 10 a menos 6. Grau Celsius invertido. Tá, vamos traduzir tudo isso. Um trilho de ferro apresenta o comprimento igual a 10 metros, quando a temperatura é de 20. Aí depois tem uma outra situação aí, onde a temperatura subiu para 40 graus. Então nós temos um comprimento inicial. Quando a temperatura era de 20 graus, ele era desse tamanho. Aí quando a temperatura subiu para 40 graus, ele ficou desse tamanho de baixo aqui. Ele aumentou o seu tamanho. Então quanto que ele aumentou? Qual foi a variação do comprimento? Qual foi a mudança? Então, nós utilizamos aqui assim, ó, delta L é a variação do comprimento, porque isso não é um triângulo, é a letra grega delta. E aí, esse a gente não sabe. Agora, o comprimento inicial, ele vale quanto? Ó, no comecinho era de 10, então embaixo dele eu coloco 10. O coeficiente de dilatação linear é esse aqui, ou seja, é o DNA do aço. Tá aqui. Agora, qual foi a variação de temperatura, o delta θ? Se a temperatura saiu do 20 e subiu até o 40, quantos graus ela subiu? É só você imaginar o seguinte, tenho 40 reais, tá? Não, eu tenho 20 reais na minha carteira. E daqui a pouco eu abro a minha carteira e tem 40 reais. Qual foi a mudança, qual foi a variação de dinheiro que eu tenho ali? Tá? Bom, eu ganhei 20, então quer dizer, do 20 até o 40, ele andou quanto? Ele andou 20. Então eu tenho aqui essa continha. Olha que continha simples. Ah, professor, mas eu não sei fazer. Tá, você não precisa nem de calculadora. É só você pensar assim, ó. Em vez de você imaginar 20, você imagina 2. Esquece que é 20. Aí você vai fazer assim, ó. 2 vezes 12 dá 24. Professor, mas e esses dois zeros aqui do 10 e do 20? Você vem aqui e copia, ó. Já é, Elvis. Aí, de acordo com aquela aula que eu passei de potência de 10, de notação científica, lá fala o seguinte, que se eu tenho 10 elevado a menos 6, significa que eu vou andar com a vírgula para a direita ou para a esquerda? Se eu ando para a direita, esse 2.400, ele vai aumentando, né? Ele vai aumentando, 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 aumentando. Vai para 24.000, 240.000, e não é isso que eu quero. Como ele é negativo, eu vou andar para a esquerda. Então eu vou contar uma casinha, 2, 3, 4. Aí vai faltar mais 2, eu completo com 0. Então vai ficar 0,0024. Mas, e esse de baixo aqui? Eu quero descobrir qual foi a variação de comprimento. Então eu vou fazer assim, ó. Ele tinha 10 e ele ganhou essa variação. Ele ganhou mais essa quantidade de comprimento. Então, qual é o comprimento final? É 10,0024 metros. Beleza? Se você, em vez de utilizar um trilho, que ele é extenso, e você usar uma área, uma chapa, tá? Então, essa chapa ela vai ter o quê? 2 metros de largura e o outro lado aqui vai ter mais 2 metros. Como que a gente acha a área de alguma coisa? Lado vezes lado. Então, eu tenho aqui, a área inicial dele é 2 vezes 2, vai dar 4 metros quadrados. E aí você foi lá, aqueceu, né? Vamos utilizar o exemplo, a variação de temperatura do outro exercício que a gente fez. A variação de temperatura, no caso, ela foi de 20. Então, tá aqui, eu já sei. Mas, aqui tem um beta. Professor, por que tem um beta? Ó, eu estou trabalhando com aço. O alfa do aço é esse aqui, ó, 12 vezes 10 a menos 6. Só que como eu tenho uma linha aqui e outra linha aqui, eu vou multiplicar por 2. Porque aqui eu teria, digamos assim, duas dimensões, tá? Então vai ficar 2 vezes 12, que dá 24, vezes 10 a menos 6. E a continha é a mesma coisa. Você vai pensar da mesma forma. Vai fazer 4 vezes 24 vezes o 20. Você vai obter 1920. Aí você vai andar 6 casinhas com a vírgula. 1, 2, 3, 4.
Aí vai faltar duas, você coloca 0, 0 e o vírgula. Então, qual que foi o tamanho final dela? Bom, a placa tinha 2 metros e ela ganhou 0,001920. Então, você vai somar esses dois números e vai descobrir a área final. Agora, eu vou utilizar o mesmo exemplo do primeiro exercício, mas agora, em vez de ser uma barra ou uma área, ele é um cubo. Preste atenção no português que eu estou usando, é um cubo. Então, você tem essa dimensão aqui, ó, a largura, a altura e a profundidade. Então, quando você quer achar o volume de alguma coisa, você acha dessa forma aqui, ó. Aqui no caso, fala que ele tem 2 metros, tá? 2 de lado, vezes 2, 4, vezes 2, 8. 2 vezes 2 vezes 2. 2 ao cubo. Então, nós temos aqui o volume inicial. Ou seja, ele tem um volume aqui, você aquece, ele vai ganhar um volume diferente, tá? Então, continua sendo o aço. E qual é o DNA do aço? Qual é o alfa do aço? É 12 vezes 10 elevado a menos 6. Só que aqui eu tenho 3 dimensões. Olha só que bacana. Ó, 3 eixos. Tá? Então eu vou fazer 3 vezes o alfa, que seria o 12. Então eu vou obter aqui 36 vezes 10 a menos 6. Então, agora eu vou chamar não de alfa e não de beta, eu vou chamar de gama. Tá? Então, 8 vezes 36, que é o gama, vai ficar 288. O vezes 10 a menos 6 continua aqui. Agora, a variação de temperatura, que é 20. Então, você vai fazer 20 vezes o 288, que vai dar 5.760. Professor, mas por que você colocou assim? Porque aqui em cima tem o menos 6. Então, a vírgula vai andar uma casinha, 2, 3, 4, 5, 6, vírgula 0. Entendido? É simples a continha de dilatação térmica, não é? Maravilha? Então fica assim. Um beijo do preto. Uou!